painel com o tema Caridade que Eleva. E para começar, convidamos os jovens caravaneiros e divulgadores, Satiaki Afonso e Arthur Dias, para o seu depoimento. Boa tarde a todos, eu sou o Satiaki. Eu separei para nós falarmos em 3 momentos. Esses momentos eu dei o nome de a dor, o homem e a fome. O primeiro momento, que foi o momento da dor, eu pude experienciar isso no dia 8 de janeiro de 2016. Nós estávamos no distrito de Gaza, em Muzumuia, e estávamos indo até algumas casas de algumas pessoas que já haviam sido acolhidas pela Fraternidade Sem Fronteiras. E, inicialmente, nós chegamos em uma casa de uma senhora, nós fizemos uma roda muito bonita em torno dela, e como é muito comum, fizemos isso aqui hoje, alguns deles falam em Xangana e algum outro traduz para nós. E a história de vida dessa senhora é que ela passava fome, como muitas pessoas lá, tinha um filho deficiente mental e um neto que também passava fome. E a Fraternidade Sem Fronteiras chegou neste momento, a acolheu também no projeto, os idosos também são acolhidos, acolheu o seu filho deficiente físico, dando assistência hospitalar, e o seu neto foi apadrinhado pela Fraternidade Sem Fronteiras. E ela resolveu narrar como era a sua vida antes e depois da chegada da Fraternidade Sem Fronteiras. Mas a profundidade sobre a dor do que eu ouvi me marcou e eu nunca mais vou esquecer. Ela disse o seguinte: eu tinha uma dor muito grande, uma dor muito intensa, e ninguém via a minha dor. Mas quando vocês da Fraternidade Sem Fronteiras viram a minha dor, essa dor também passou a ser de vocês. Então, quando essa minha dor foi compartilhada, ela foi diminuída. Porque nós compartilhamos da dor do próximo, diminuindo-a. O segundo momento, nós estávamos na região distante de Chicoalaquala, em um momento à noite, que é muito comum depois que nós fazemos as atividades, estávamos reunidos e o primeiro coordenador africano da Fraternidade Sem Fronteiras, o Armando Banzi, que foi o que convidou o Belmiro, que foi o que convidou o Hipólito a fazerem parte da Fraternidade Sem Fronteiras, ele estava sentado, reflexivo. Eu sentei ao seu lado e perguntei: Armando, como é que era a sua vida antes e depois da Fraternidade Sem Fronteiras? E ele, que tinha a profissão de garçom, me disse: eu trabalhava em um estabelecimento comercial, sustentava a minha família, minha mulher e meus filhos. Este era o meu objetivo, era para isso que eu vivia. E depois da Fraternidade Sem Fronteiras, eu passei a enxergar os meus irmãos do meu país. E passei a trabalhar em favor dessas crianças, em favor desse povo. E aí sim, eu verdadeiramente me tornei um homem. E quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente na parte que diz o homem de bem, nós podemos ler que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua plenitude. É aquele que se interessa pelo outro antes de se interessar por si mesmo. É aquele que pensa no bem do outro antes de pensar no seu próprio bem. E aí nós entendemos que esse processo de transformação do Armando e de todos nós tem caminhado também para pelo menos um pouco, porque o homem de bem é muita coisa que tem que ser feita, né? Toda vez que eu leio, eu penso, olha, uma coisinha ou outra a gente vai ticando que a gente já consegue fazer. Mas um dia nós chegaremos a isso. E o terceiro momento é o momento daquela imagem, daquela criança. Nós estávamos ainda no distrito de Chicoalaquala e estávamos fundando uma nova aldeia. E neste momento, aqueles que já foram sabem, nós fazemos aquele registro das crianças, colhemos uma história breve, tiramos uma foto para enviar para os novos padrinhos. E eu havia ficado responsável por tirar a foto.
e estava tirando a foto das crianças. Nós trazíamos elas até um local específico e tirávamos a foto. E, em especial, essa criança me chamou a atenção. Seu nome é Cacilda. E Cacilda havia sido colhida a sua história e eu a chamei. E Cacilda não vinha. Eu a chamei novamente, pensando ser um problema de interpretação, né, da linguagem, e ela não veio novamente. Pedi ajuda e nós tivemos que trazê-la até o local da foto. E aí nós fizemos aquele registro fotográfico. Cacilda estava com fome. Meia hora depois, com o almoço servido pela Fraternidade Sem Fronteiras, ela estava correndo e brincando com as demais crianças. Então, a Fraternidade Sem Fronteiras não chega só para amenizar a fome. Ela chega para transformar homens em homens de bem. Ela chega para diminuir a dor do próximo e compartilhar. E é por isso que eu agradeço imensamente a Deus, ao Wagner, ao Andrei, que foi quem me fez o primeiro convite, a essa família toda, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Eu tive a experiência de ir para Moçambique em julho de 2015. Conheço a fraternidade através do meu pai e desde lá tento fazer um pouquinho pela instituição. Em 2015, julho de 2015, a fraternidade estava instalando a padaria em Muzumuia. E meu pai viu ali uma oportunidade para que eu fosse útil na causa. Eu já era formado em técnico em alimentos, então meu pai me sugeriu que eu fosse para dar treinamento para os garotos que hoje fabricam pão, um pouquinho de noção de higiene, do próprio processamento de panificação, e eu aceitei o desafio. Então a gente sai do Brasil com a expectativa de que a gente vai ensinar, passar um pouquinho do que a gente sabe, que a gente vai ajudar, só que depois que você volta, você tem certeza que você aprendeu muito mais do que ensinou, resgatou alguns valores que a gente perde ao longo do tempo e foi muito mais ajudado do que ajudou. Vou contar uma história rapidinha que eu presenciei lá e que eu acho que simboliza muito bem isso que eu acabei de falar. Quem já foi sabe que quando a gente chega nas aldeias, as mulheres, os homens, as crianças fazem danças típicas, cantam, é uma coisa cultural deles. E é uma grande festa quando a gente chega. E naquele dia que a gente chegou, no primeiro dia, na primeira aldeia em Muzumuia, tinha umas 150, 200 crianças ali brincando em volta da gente, e eu fui com a caravana dos médicos e dentistas. Então eu estava do lado de um dentista, e ele tirou um babalu do bolso e ofereceu para uma das crianças. Provavelmente aquela criança nunca tinha visto aquilo, mas ela imaginou que era um doce, ela abriu e foi colocar na boca. No momento que ela foi colocar o babalu na boca, uma outra criança esticou a mão, em sentido de me dar um pedaço. Aquela criança não pensou duas vezes, simplesmente repartiu o babalu no meio, deu metade para aquela criança que tinha pedido e a outra metade ela ficou na mão. As crianças em volta, que viram aquela ação, elas esticaram a mão também, no sentido de me dar um pedaço aí. E a criança não hesitou em nenhum momento, foi repartindo um babalu, foi repartindo e dividindo para aquelas que estavam em volta. Num dado momento, ela viu que não tinha como dividir aquilo para 20 crianças, e ela colocou o pedaço na boca. E aquilo me marcou muito, foi no primeiro dia, me marcou muito, eu até contei para as pessoas que viajaram com a gente, porque a gente, com tanta coisa que a gente tem, é tão difícil para a gente dividir uma coisa, uma roupa, a gente tem tanto, é tão difícil para a gente abrir mão, e a gente vivencia isso com tal naturalidade. Poderia ficar contando diversas histórias, diversas coisas que eu vi lá, mas essa simboliza muito bem como aquelas pessoas, elas são carentes talvez de coisa material, mas espiritualmente elas são tão desenvolvidas, a gente tem muito que aprender com elas, e o que a gente pode fazer é se doar e tentar cada dia mais trabalhar para a fraternidade, trabalhar para causas que ajudam esse público, para que a gente consiga cada dia ter um mundo melhor. Obrigado.